Hoje, no canal Universo TI, vamos dar prosseguimento ao nosso mini curso de Link. Se você quer sair craque em programação em C#, não saia daí e fique comigo até o final dessa aula. Então, aproveita e vamos para o nosso próximo vídeo. Bom, pessoal, estamos aqui de volta com a nossa aula aí de criação do nosso projeto. Antes de a gente iniciar a implementação do Link. Na aula 1 a gente explicou, criou o nosso primeiro projeto, explicou como que é controller, explicou como funciona o projeto, né? E agora a gente vai começar a criar nossas implementações de ajuste para a gente fazer as nossas aulas de Link. Primeiro vou mover o card aqui para eu não me perder. Agora vamos lá, né? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, a gente tem que agora criar a nossa solução. O que o nosso projeto vai consistir? Vamos dizer assim, se é que é um projeto aqui, os dados é o que menos importa aqui. E o que é, né? Nós vamos basear aqui em uma loja de... Vamos dizer que seja uma loja que é uma coisa de alimentos, né? Com informações nutricionais. Tá? Então, o que nós temos aqui? A gente vai criar uma classe aqui. Primeiro, se você não sabe criar, nós vamos criar aqui uma pasta aqui primeiro para a gente adicionar a nossa modelagem de dados e com nossos dados para a gente manipular. Então, a gente vai adicionar aqui, ó, uma pasta. E essa pasta vai se chamar Models. E a gente vai ter dentro dessa model uma classe aqui chamada um nome bem sugestivo de alimentos, porque vai abrigar alimentos, certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir alguns atributos. Esses atributos aqui é baseado em um aplicativo nutricional. E ele tem exatamente esses campos aqui que eu vou digitar para vocês. Tá? Então a gente vai criar aqui um campo aqui, ó. Um public. Tá? Você tem duas formas de digitar aqui uma classe. Você pode digitar aqui public, string. Opa! Está revoltado aqui o C# string e você coloca um atributo que você quer, né? Só que eu preciso de agilidade, vocês também. Então a gente vai usar um recurso aqui do, não sei se é do Visual Studio ou do .NET, você digita prop, tá? E o que esse prop faz? Ele já completa para você o código, praticamente já te dá pronto, só muda o nome que você quer. E você dá um prop tab, ele já cria a propriedade para você, tá bom? Então, como no nosso caso aqui, a gente vai ter nome, quantidade, unidade e calorias. Então, eu vou colocar para vocês aqui, ó, que o nome vai ser string. Então, a gente vai colocar nome. E eu vou pegar aqui, para não perder tempo, eu vou copiar os outros elementos, que é nome, quantidade, calorias. Tá ok? Eu não vou digitar tudo, porque senão vai ficar enorme o vídeo, e a ideia é vocês aprenderem, não aprender a digitar ou repetir. Vocês têm que aprender a sintaxe, o jeito da coisa, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui e a gente vai criar uma classe chamada popula dados, tá? Então a gente vai criar aqui uma public
list e a gente vai criar dela mesmo alimentos, tá bom? E essa alimentos, o que ela vai fazer? Ela vai chamar popula popular dados. E a gente não precisa ter input de nada de informação, a gente só precisa criar a classe aqui, tá? O que é uma lista aí, né? Eu vou explicar meio por cima, mas eu acredito que todo mundo que está fazendo esse curso aqui entende o que é uma lista, né? Uma lista é uma pilha de vários objetos. Por exemplo, uma lista de carros. Monza, Export, Onix. Eu tenho todos os dados do Onix, do Export, e eu tenho que agrupar em uma pilha. Então essa lista, ela vai ter todos o Onix, o Export, e com ele todos os dados. Uma lista é isso, é um agrupamento de dados, basicamente isso. Do mesmo tipo. Então, tem informação de todos os meus carros. É que nem fosse quem é da mais das antigas, talvez ali a banco de dados, né? Eu tenho lá o banco de dados, tem a tabela carros, e o carro tem lá qual tipo de pneu, cor, placa, tá? Uma lista é algo meio que parecido com isso, só que é um objeto em memória e não em banco de dados, tá? Então basicamente é isso. Mas eu acredito que todos que estão fazendo aqui saibam o que estão fazendo, tá? Então como nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos criar uma lista aqui, basicamente, vamos retornar uma lista. Deixa eu ver um jeito aqui simples de explicar para vocês. Deixa eu ver um jeito aqui. Tá? A gente vai criar um list. Isso aqui, pessoal, é o básico da orientação a objetos. Tá? Então, se você não sabe criar uma lista, existem duas formas de você criar uma lista aqui. Você vem aqui, ali, você cria uma lista e dá um new list alimento. Esse aqui é o jeito mais básico de você criar a lista. Então, você vem aqui em alimentos, .add. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um jeito aqui mais básico aqui para ajudar, tá? Então, aqui, ó, a gente vai criar um alimento. Vamos colocar um nome aqui, objeto alimento, tá? Então, vamos criar aqui alimentos igual. Então, vamos supor que a gente está criando aqui, populando uma lista do jeito mais simples possível, como se você estivesse na primeira série do C#, tá? Então, você vai vir aqui, vai pegar o objeto alimento, na classe aqui alimento, você vai dar um nome para o seu objeto. Vou colocar objeto alimento. Basicamente, a gente está fazendo isso de uma forma mais profissional. Então, você vai chamar um objeto de new alimento. Então, você vai fazer o que aqui? No objeto alimento, você vai ter que preencher, né? Então, objeto alimento aqui, ó, vou colocar nome. Vou colocar um nome aqui, ó. Vou colocar aqui, sei lá, laranja. Vou colocar aqui alface. Aqui, alface. Daí, tá? Daí você vai colocar aqui objeto, ao trabalho que dá, quantidade. Aí você vai colocar 2. Aí você vai colocar objeto. Olha que cansativo. Calorias. Aí você vai colocar igual a 20. Você vai colocar objeto. Calorias, unidade, né? Ponto. Unidade. Igual a peça. Tá? E você vai adicionar a uma lista. Então você vai chegar aqui alimentos.
adicionar objeto, tá? Basicamente, o que nós vamos fazer de uma forma profissional é isso aqui, tá? Se você não sabe fazer isso aqui, você precisa, antes de aprender o Link, estudar mais um pouquinho, tá? Daí a gente faz um outro curso para você, tá? Então, no caso aqui, ó, isso aqui seria o jeito mais simples de você fazer. Se você já sabe esse jeito mais simples, você já está no caminho certo. Só precisa aperfeiçoar um pouquinho, mas já está perfeito, já dá para começar a trabalhar. Tá? Então a gente agora vai fazer o quê? Dessa forma, só que uma forma mais profissional aqui em .NET. Então a gente vai apagar tudo isso aqui e a gente vai fazer o quê? Aqui a gente tem o nosso new alimentos, né? Se eu fazer um cara aqui, se eu abrir aqui, ó, se eu abrir o colchetes aqui, o que eu posso fazer aqui? Eu posso adicionar dentro daqui objetos da classe alimentos. Eu posso com esses atributos aqui. E como que eu faço isso? Eu venho basicamente aqui, eu vou dar um new. Isso aqui é o que eu estou explicando, expliquei agora há pouco. Nesse exato momento, new alimentos, tá? E você vai abrir colchetes de novo. O que esse colchetes corresponde ao quê? Ao objeto. Esse aqui, esse colchetes à lista. Então aqui vai aparecer o quê? Para eu adicionar as unidades. Então tudo aquilo que eu fiz é isso aqui. Então eu posso vir aqui, ó, colocar o alface. E eu estou adicionando a lista. Alface. Unidade. Vou copiar aqui que eu não sou de ferro. E eu adicionei aqui, ó, calorias, que são 20. Tá? Isso aqui é uma tabelinha que eu estou seguindo. E quantidade, inclusive, é de um sistema que eu fiz, tá bom? Então, aqui, eu tenho aqui. E o que eu tenho que retornar o objeto aqui? Tá vendo que ele está vermelhinho? O que eu tenho que dar aqui? Eu tenho que dar um return. Se você não entende de método, esse aqui é o jeito mais fácil de você fazer método. E eu tenho que dar um return aqui ao minha lista de alimentos aqui, ó. Pronto, eu tenho uma lista pronta com o objeto para a gente trabalhar. Dá para eu fazer os exemplos só com alface? Não. Tem milhões desse cara aqui. Para não perder tempo, eu vou copiar para vocês e eu vou gravar esse cara no GitHub, tá? Como público, e vocês vão acessar para a gente continuar a próxima aula. Então vamos pegar o seguinte. Vamos pegar, eu vou copiar aqui, essa lista minha aqui, com todos os objetos já prontos. Tudo aqui, tá? Deixa eu me explicar uma coisa aqui para vocês. Se vocês observar, todos os meus caras aqui fecham, né? E eu selecionei por grupo de calorias, tá? Então, aqui, ó, se eu abrir aqui, ó, ele só tem o grupo de 20 calorias, tá? Esse negócio chama region, tá? O que é um region? Um region é só, eles não servem para absolutamente nada. Só que ele serve para você organizar o seu código não ficar muito grande, ou ficar pouco visível. Então você vem aqui, ó, digita jogo da velha, region. Opa, não deu certo aqui. Region. Tá? Perdão. Então, ó, você digita jogo da velha, region, e dá tab. E ele fala, ó, my region. Então, tudo que tiver dentro dele aqui, ele vai ficar organizado, tá bom? Então, isso aqui ajuda só para isso. Não serve para nada, mas deixa o código, parece que mais puro para você estar lendo, tá bom? Então, aqui, pessoal, aqui tá ok, né? A nossa aula.
alimento tá aqui, tá diferente, vamos colocar igualzinho aqui, ó. Isso. Tá? Então, sempre quando você pede o retorno de uma coisa, você tem que retornar do mesmo tipo aqui, ó. Então, aqui a gente tem nossa primeira classe pública. Tá? Eu vou criar aqui agora, para finalizar essa videoaula aqui, né? A gente vai criar um repositório no GitHub, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Se você precisa ter o gerenciador de extensões, você tem que ter o GitHub instalado. O meu não está aparecendo aqui, mas já está instalado, tá? Tem mais coisa do GitHub aqui que não tinha antes, que legal. Então você tem que ter o GitHub instalado. Eu já tenho a extensão, então a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar um cara aqui. No Git. Vamos criar. Aí, tá? Então aqui, ó. Você vai colocar, eu vou colocar para excluir os lixos do GitHub. Modelo de licença nenhum. Vou deixar nenhum. Vou deixar aqui, ó, API curso link canal. Vou marcar como repositório público. E vou colocar uma descrição aqui. Curso de mini curso de link no canal, tá? Vamos colocar um regime aqui, vamos só um regime, depois eu termino de escrever e nós vamos enviar aqui, salvar, e ele vai criar um repositório. Deixa eu pegar aqui o repositório. API curso link canal. E ele já criou, acabou de criar aqui para nós. Aqui no Universo TI, vou deixar esse link aqui na descrição. E aí vocês adicionam aqui e pega já aqui a nossa controller aqui, a nossa model já criada com todas as informações. Então, na próxima aula nós vamos criar a controller e já começar a tacar pau na máquina. Aliás, deixa eu pensar aqui um minutinho, se a gente já cria já. Aliás, vamos criar a controller aqui, tá bom? Bom, pessoal, aqui a gente vamos criar então a primeira controller. Aqui aproveitar, tem 2 minutinhos de aula ainda, então a gente vai vir em controller, vai adicionar botão direito. Eu vou colocar aqui e vocês vão selecionar controlador. É o primeiro aqui, ó. Clicando em controlador, vocês vão colocar o vazio mesmo, vão clicar em adicionar e vocês vão colocar de alimento. Só mudar aqui de home para alimento. E vão clicar em adicionar. O que nós vamos fazer agora? A gente vai rodar
ele não vai criar nada, tá? Só para vocês entenderem uma situação que vai acontecer aqui, ó. Então agora eu vou clicar aqui, ó. Tá? E ele trouxe a API só do Water Forest lá. Ah, mas por quê? Porque mesmo a gente criando a controladora, a gente não definiu as rotas para ela. Então vocês ainda vão entender. Lembra do HTTP-GET? Se a gente tivesse alguma coisa com o HTTP-GET lá, ele mapeava aqui. Então, como ele não tem, ele não sabe que tem uma rota lá. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar a nossa primeira API. Nós vamos apagar essa API aqui que tem de exemplo. E vamos criar uma chamada public. O pessoal trabalha com iAction Result. Também dá a mesma coisa, tá? Eu prefiro trabalhar com Object. Eu não sei porquê, mas ele entende melhor quando assim na hora de converter para um JSON ou para aquele eu não sei porquê, mas me dá a entender que ele trabalha melhor. Quando coloca o Object, parece que ele converte em JSON, ele faz tudo que ele precisa ali conforme o retorno que eu dou. Então eu prefiro trabalhar assim com o Object, mas se você quiser colocar um iAction Result, também ele vai trazer do mesmo jeito. Eu uso ele desse jeito, aí é com vocês, tá? Eu prefiro assim. Então a gente vai criar a nossa primeira API, que a gente não vai filtrar nada, a gente vai trazer só o que tem nos dados que tem ali na moda que nós criamos de alimentos. Mesmo porque vocês ainda vão ter que implementar. Então eu vou voltar nessa aula aqui, mas a gente vai por enquanto vai criar uma básica aqui chamada obter alimentos. E a gente vai colocar um cara aqui só para ele trazer os dados. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai trazer um alimentos igual alimentos igual new alimentos, tá? Nos outros C Sharps, nas outras versões do .NET, você precisava vir aqui depois do new falar que objeto você está trazendo. Aqui, já nessas versões novas, você pode fazer de duas maneiras. Se você digitar var aqui, você é obrigado a trazer new alimentos aqui, porque var é um objeto randômico, é um objeto dinâmico. Ele se vira para entender o tipo desse cara aqui, tá? Mas se você deixar alimentos aqui no new você só precisa trazer, só precisa trazer new. E se eu não me engano, isso aqui foi introduzido no C Sharp .NET 5 ou 6, tá? E aqui a gente só retorna ao que a gente quer, tá? Então aqui a gente faz muito basicamente isso aqui. Tem algumas formas de você fazer isso aqui. Agora é só retornar os alimentos que estão na minha classe alimentos. Tem duas formas. Eu digito um var ali e digo para ele que alimentos ponto popula dados, que eu já tenho a minha lista lá, ou simplesmente eu venho aqui e só dou um retorno da lista para ele, que é muito mais limpo do que até o código que eu fiz aqui, tá? Então basicamente eu trago o quê? Só peguei a lista que está populada na instância do projeto que dei um new e trouxe ela, tá? Também poderia fazer assim também, ó. Ou fazer assim também, ó.
dá um return. Aqui tanto faz você fazer o jeito que você quer, tá? Os dois jeitos são do mesmo jeito. Return, new, alimentos, ponto, popula dados. Aí é mais limpo ainda. Você pode fazer desse jeito aqui também, tá? Você transformar em uma linha tudo. Eu vou deixar comentado aqui do jeito que você... Eu vou deixar os dois jeitos comentados aqui. Vou colocar aqui jeito 1. Jeito 1. E jeito 2. O 1 é menos profissional e o jeito 1 é mais profissional. Daí você escolhe qual você quer aqui, tá bom? Existem várias formas de você trazer aqui a API. Nossa primeira API tá feita, só que ela ainda assim não vai aparecer. Vamos rodar só para vocês verem. Não apareceu, né? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. O que faltou aqui? Ele entender que essa API está na rota. Então o que a gente tem que usar? Os verbos, né? Verbos request que a gente fala. Então a gente vai usar o quê? O HTTP GET. E essa API aqui, a gente vai usar um cara aqui. Como ela não é do padrão que está setado na API e está outer forest, a gente vai usar uma rota aqui chamada route. Tá? E ele já dá um exemplo aqui para nós. Tá? Se eu não digitar nada aqui, ele sabe que a primeira rota, quando eu digitar controller, ele já é esse cara aqui. Se não, eu coloco um nome para ele. Tá? Então eu vou colocar aqui o nome de chamado obter alimento. Obter alimentos, igualzinho do método. Poderia ser outro nome? Poderia ser outro nome. Mas a ideia é essa aqui, tá bom? A gente deixar mais ou menos um padrão. Então aqui nós temos a nossa primeira API. Vamos rodar para ver se deu certo? Aí apareceu, vamos rodar nossa API, executar, e trouxe os nossos dados. Trouxe perfeitamente os nossos dados. Então, pessoal, nosso primeiro projeto está aqui, vamos dizer assim, está já no jeito para nós estudarmos, tá bom? Então, voltamos aí com a nossa próxima aula. E finalizamos a parte primeira de construção do nosso projeto inicial. Agora, bora aprender tudo que é link. Olá pessoal, estamos aqui com a última promoção da caneca. A caneca dos 3.000 inscritos que chegamos graças a vocês, tá? Por que a última promoção? Porque o pessoal não está aderindo muito, né pessoal? Eu gostaria de dar mais canecas que nem essa, mas o pessoal não está aderindo muito, talvez não está sendo tão atrativo. Mas enfim, isso é um assunto para um outro vídeo, para um outro momento, né? Então vamos falar aqui, se você quer ganhar essa caneca aí, basta você ser inscrito no canal, que é o sorteio dos 3.000, e deixar a seguinte frase tema, tá? O que seria a frase tema? A melhor frase vai ganhar essa caneca aqui. E vocês estão vendo aqui, cansaram de ver no canal, né pessoal? Então qual que é a frase tema? A frase é: o que um programador faz no fim de ano ou nas festas de fim de ano? Vou dar um exemplo. Um programador programa. Um programador sai de férias. Um programador vai à Disney. Tá? A melhor frase, a frase mais criativa, vai ter um grupo de pessoas que vai avaliar as frases e essa pessoa vai ganhar a caneca, tá bom? Então a gente vai sortear lá por volta de 18 de dezembro, mais ou menos, um pouco antes, um pouco depois, conforme vai ser as férias do canal. E aí é só você participar. Dá tempo, né pessoal? Então bora participar e vamos voltar com o vídeo.